Sabe, a gente não começa a pensar do zero a cada segundo, né? Nossos pensamentos, eles têm uma continuidade, uma memória. Cada palavra que a gente lê só faz sentido por causa das palavras que vieram antes. Agora imagina se uma inteligência artificial pudesse fazer a mesma coisa. E se ela pudesse se lembrar? Beleza, então vamos mergulhar nisso. O nosso caminho hoje vai ser entender o que é esse tal de pensar em sequências, por que a IA mais tradicional quebra a cara com isso e como um truque simples, um loop, resolve o problema. Depois a gente vai ver como construir uma memória ainda melhor para então chegar nos resultados que, nossa, são de cair o queixo. Para começar, vamos pegar a ideia mais fundamental de todas por trás das redes neurais recorrentes, o conceito de dados em sequência, onde a ordem das coisas não só importa, como muda tudo. Essa citação aqui, ela resume tudo perfeitamente. Do mesmo jeito que a gente mantém um fio de pensamento para entender o mundo, algumas IAs precisam fazer exatamente a mesma coisa. Elas não podem simplesmente apagar da memória o que acabaram de ver ou ouvir. A resposta, claro, é não. Impossível, né? Uma foto, um instante, não dá contexto nenhum. A gente precisa ver os quadros anteriores para saber para onde a bola está indo. E é essa necessidade de uma sequência, de um histórico, que é o coração do que a gente está falando hoje. E é justamente para lidar com esse tipo de dado, texto, fala, música, mercado financeiro, que as redes neurais recorrentes, ou as famosas RNNs, foram criadas. Elas são tipo arquitetura de IA feita sob medida para esse tipo de informação. Tá, mas aí vem a pergunta: por que não dá para usar uma rede neural padrão, uma mais simples? Bom, o problema todo se resume a uma palavra: memória, ou melhor, a falta dela. Olha só que exemplo perfeito. A mesma palavra acordo muda completamente de significado dependendo do que vem antes. Na primeira frase, acordo é um substantivo, um trato. Na segunda, é um verbo, de despertar. Sem as palavras em volta, sem o contexto da sequência, uma IA tradicional ficaria totalmente perdida. Então, o resumo da ópera é o seguinte: redes neurais tradicionais são, por natureza, incapazes de lembrar. Elas olham para cada pedaço de informação como se fosse uma coisa isolada, o que simplesmente não funciona quando a história por trás dos dados é o que importa. E a solução para esse problemão de memória é, na verdade, uma coisa genial de tão simples. Uma ideia que permite que a informação continue viva, que ela persista. E esse diagrama mostra a mágica toda. A RNN tem um loop. É isso. Em vez da informação só ir para frente e sumir, uma parte dela volta para dentro da própria rede no próximo passo. É quase como se a rede ficasse sussurrando para si mesma o que ela acabou de ver, sabe? Criando essa memória interna. E se a gente desenrolar esse loop, dá para ver direitinho como funciona. Vira uma corrente. Cada elo dessa corrente é a rede num ponto do tempo, passando uma mensagem para o elo seguinte. É assim que a memória do que já passou influencia o que está acontecendo agora. E essa tal memória que a gente tanto fala, claro, tem um nome técnico, é o estado oculto. Pensa nele como um resumo, um vetor de números, que guarda a essência de tudo o que a rede já viu. A cada informação nova, esse resumo é atualizado, misturando o passado com o presente. Mas claro, nem tudo são flores. Uma RNN simples assim tem um probleminha. A memória dela é curta. Com o tempo, esse estado oculto pode ficar meio bagunçado. Para resolver isso, a gente precisa de uma arquitetura um pouco mais esperta. Pensa só nessa frase. Para prever a palavra francês lá no finalzinho, a rede precisa se lembrar da palavra França, que apareceu lá no começo. Isso é o que a gente chama de dependência de longo prazo. E as RNNs simples, coitadas, se perdem feio nesse tipo de tarefa. E é aí que entra a nossa estrela, a LSTM, ou memória de longo e curto prazo. Ela tem um mecanismo super inteligente com portões para gerenciar a memória. Primeiro tem o portão do esquecimento, que decide o que jogar fora. Depois, o portão de armazenamento, que decide o que guardar de novo. E, por fim, o portão de saída, que filtra o que da memória vai ser usado agora. A melhor analogia para isso é a de uma esteira rolante, sério. Pensa no estado da célula como uma esteira em si, carregando a memória ao longo do tempo. E os portões são tipo uns braços robóticos que decidem o que tirar e o que colocar nessa esteira. É esse controle fino que permite que a LSTM guarde informações importantes por muito, mas muito mais tempo. Beleza, já vimos a teoria. Agora vamos para a parte divertida de verdade. Vamos ver como tudo isso se transforma em resultados que parecem
bom, que parecem quase mágica. E essa frase do Andrei Karpov, que é um dos grandes nomes da área, captura exatamente o sentimento. Quando a gente vê o que esses modelos conseguem fazer, é impressionante. Eles não aprendem só fatos, eles aprendem estilo, estrutura, tudo do zero. E olha só que absurdo a versatilidade disso. De um lado, um texto que imita perfeitamente o estilo de Shakespeare, do outro, um trecho de código em C que parece que foi tirado direto do kernel do Linux. É a mesma arquitetura de IA que aprendeu essas duas coisas completamente diferentes, só lendo exemplos. Isso leva a gente para uma ideia que muda o jogo. Treinar uma rede neural comum é como ensinar uma função matemática. Mas treinar uma rede recorrente é outra coisa. Elas não estão só classificando coisas, elas estão, na prática, aprendendo a executar programas, aprendendo processos, regras, estruturas. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Para a gente ficar pensando. Se uma IA consegue entender e gerar sequências, que é a base para tanta coisa complexa, conforme essas redes ficam cada vez mais potentes, o que será que elas vão aprender a criar no futuro? As possibilidades são praticamente infinitas.